Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast Denim Talk and Tastes. É isso, né? Denim Talks and Tastes. Isso aí. Já tem um tempinho que a gente começou dessa maneira descolada, gostosa, onde a gente consegue trazer aqui para vocês, em primeiro lugar, para vocês que já nos acompanham, sejam extremamente bem-vindos à nossa segunda temporada. Muito planejamento, né? A gente esperou para escolher pessoas a dedo para poder trazer para vocês o conteúdo do universo denim. Para você que chegou agora, que também é um curioso, seja um consumidor, aqui a gente vai abrir literalmente tudo que envolve o mundo denim. Então você que consome uma simples calça jeans, qualquer outra peça, objeto oriundo desse tecido tão versátil, tão universal, aqui a gente vai falar de coisas técnicas e mais legal que isso. Quem está nos bastidores dessa moda, né? Denim não é moda, denim faz parte da cultura mundial, né? Antigamente, quando a gente era menor, você só via calça jeans, a camisa jeans, jogo de roupa, toalha de jeans. Então esse é o nosso objetivo, de lá, esse meu parceiraço, Paulo Forte. Então, mais uma vez, sejam extremamente bem-vindos. Hoje, nós vamos abrir em chave de ouro a nossa segunda temporada. A gente trouxe um cara que já está aí há 15 anos no mercado, né? Ele que é pai da Janaína, é casado com a Janaína, pai do Gustavo, da Helena, é santista, mas é aqui da ZL, né? Então, recebeu o nosso ar. Gente boa pra cacete, né? Ele está nesse mercado do mundo do denim há 15 anos. Ele é focado na consultoria de vendas, ele não é um vendedor de denim. Não, ele é um consultor técnico especializado de uma das maiores empresas do setor brasileiro. Empresa familiar, que já vem aí da sua terceira geração, tem mais de 80 anos de história, referência no mercado do denim, no mercado mundial, e hoje ela é a segunda maior vendedora do universo do denim no Brasil. Cerca de 60 milhões de metros. Quantos maracas? 60 milhões de metros por ano, é isso? Imagina. Muita coisa. 60 milhões de metros por ano. Uma empresa hoje conta com mais de 850 colaboradores, mais de 2 mil clientes ativos. Então, com muita honra, né? Muito garbo e elegância, a gente traz para vocês Bruno Araújo. Bruno, seja muito bem-vindo. Ô, Bruno, bem-vindo. Com muito carinho. E para você que não conhece o universo, a ideia desse nosso bate-papo aqui, não sei se a gente pode chamar de podcast, a gente nem tinha essa pretensão, né, Paulo? É a gente trazer esse profissional de gabarito que tem expressão forte e relevante dentro do universo do denim, e além de explorar, através do Paulo Cicotti, todo o universo técnico, depois a gente tira esse profissional daqui desse bate-papo, leva ele ali para a cozinha, junto comigo, para você que não conhece, eu sou o Masterchef Marcos Lima, a gente vai cozinhar com ele e ver se, além de representar ou vender, ele sabe cozinhar. É isso aí. Perfeito. Brunão, seja bem-vindo. Bem-vindo, Brunão. Muito obrigado, Paulão. Valeu. Muito obrigado pelo convite de vocês, é uma grande oportunidade de vir falar um pouquinho da parte de consultoria de vendas. É uma parte que a gente tem uma ação muito importante quando está na frente do cliente, principalmente aqui nesse universo de confecção, que a gente fala muito com o estilista, fala muito com o dono da empresa, mas muitas pessoas não têm noção do que é esse trabalho, né? Do que é fazer a consultoria de fato e não só uma venda, né? E uma oportunidade incrível de comer a comida do Marcão aqui, que isso é para poucos, né? Só te interromper um pouquinho. Uma coisa importante que faz parte do rolê aqui. Não é algo planejado, muito bem feito, muito amor e carinho. Mas é muito importante. A gente falou, a gente falou da empresa. Não falamos da empresa, é verdade. Então, se ela hoje, né, a segunda maior empresa do Brasil. Segunda maior empresa. Segunda maior empresa é a Capricórnio Denim. Capricórnio Têxtil. Capricórnio. Ela atua só Capricórnio hoje, ela atua só no setor denim exclusivo? Denim e sarja. Qual a diferença, Bruno? Denim e sarja. Já para a gente começar o nosso bate-papo. Desculpa eu queimar a largada, mas já que você colocou, qual a diferença?
Não, imagina, isso é uma pergunta bem comum, né? O denim, ele é construído com os fios de urdume tingidos por um corante índigo. Esse corante... O índigo que tem na música, que a gente ouve, que ninguém sabe. Exatamente, exatamente. É um tom de azul. Um tom de azul. Esse fio, que é o urdume, a parte de cima, ele é recoberto várias vezes pelo corante, e quando você vai fazendo o processo de lavanderia, ele vai desgastando para dar esse efeito vintage que você busca no jeans. Certo. A sarja também é um tecido plano, mas a maioria das vezes ela é tingida, né? Praticamente a grande maioria, né? Hoje a gente usa ela de forma natural para alguns modelos, mas vamos falar em peça colorida, é sarja. E aí você provoca alguns efeitos nessa peça, mas um denim color seria uma sarja. Isso que eu ia te falar. A base do tecido denim e uma sarja é a mesma, que muda teoricamente seria a coloração. Exatamente, só que no denim você tinge o fio, a sarja você tinge o tecido. O tecido. Para poder ter esse efeito. Quando eu vou entrando num ambiente micro e macro ao mesmo tempo, quando eu vou entender a origem de uma calça jeans, independente dela ser lavada ou não. Esse tecido vem composto por uma trama de fios. Sim. Quando esse tecido é concebido, esse fio já está tingido na cor índigo. Exatamente. Quando ele vai para o tear, você tem uma parte de urdume e uma parte branca de trama. Essa união vai formar o Que é denim. diferente da sarja. Exatamente. E aí já entra, por exemplo, uma malha, entendo eu, no mundo leigo de consumidor, cru e isso é tingido. Exatamente. De maneiras diferentes, mas na teoria é praticamente isso. Paulo, você como estilista, Só para está no dia a dia. interromper você, já para complementar isso que vocês estão falando, tem um vídeo da Capri que a gente vai apresentar agora, o pessoal já vê, que vai explicar tudo isso que você está falando. Então essa abertura aí a gente dá agora. Isso. Entra o vídeo da Capri, Entra o já vídeo. a gente volta com o Bruno e o Paulo. Deixa eu falar rapidinho. O meu objetivo aqui é só fazer essa introdução. Vai entrar o vídeo da Capri e eu vou me despedir. Não, mas de pode vocês. continuar aqui, a conversa tá boa. Não, meu negócio é comigo. Eu vou falar de jeans, deixa com vocês. Entre o vídeo da Capri, vocês vão entender o universo do denim, quem é o Bruno, quem é o Paulo. Vou pedir licença para vocês, porque eu tenho que botar água para ferver, e daqui a pouco eu quero conhecer o pai. O pai Bruno. O vendedor, o Isso aí. santista, Isso aí. o maloqueiro das Zona Leste. No vídeo a gente já volta. No mundo do denim existe quem produz. E existe quem produz construindo relações. Nós fazemos isso com verdade e consistência há mais de 80 anos. Com plantas industriais localizadas em São Carlos e Bragança Paulista e processo produtivo completo, do fio ao tecido final, somos a segunda maior produtora de denim do Brasil, com 60 milhões de metros produzidos por ano. Aqui, parceria não é discurso, é prática diária. Trabalhamos incansavelmente para ser a escolha inteligente dos nossos clientes. Isso significa entregar valor real todos os dias. Nossa equipe escuta, entende e entrega o que o cliente precisa. Inovação em produto, qualidade, pontualidade e consultoria especializada em moda, costura e lavanderia. Entregamos tudo isso de forma original e criativa, daquele jeito só nosso. Porque ser a escolha inteligente é transformar o que fazemos todos os dias em algo maior. Relacionamentos verdadeiros. E como fazemos tudo isso acontecer? Investimos em tecnologia para elevar produtividade e qualidade, modernizando processos e automatizando nossas fábricas. Também somos criativos e buscamos entregar mais com o que já temos na mão. Somos éticos e consideramos a integridade fundamental para construir nossas relações de forma transparente e descomplicada. E temos um compromisso que vai muito além do tecido: aumentar o impacto positivo no meio ambiente e nas nossas comunidades. Nosso movimento para a sustentabilidade possui metas claras:
e já entregou resultados consistentes. Seguimos padrões globais, reduzimos impactos ambientais e garantimos um destino responsável aos resíduos que geramos. E esse cuidado não fica só no meio ambiente. Ele impacta pessoas, fortalece comunidades e gera valor para quem caminha com a gente. E tudo isso só é possível por causa delas, as pessoas. Nosso desejo genuíno é fazer a diferença na vida de cada colaborador, cada cliente e cada marca. Assim seguimos nossa jornada, crescendo, entregando resultados consistentes e buscando a liderança do mercado de denim brasileiro. Aqui, cada decisão, cada tecido, cada entrega reafirma quem somos. Capricórnio, denim com verdade. Bom, Brunão, a gente passou o vídeo, apresentou a Capri, né? A introdução do Marcos, não preciso disso, assim, ele deixa a gente bem à vontade. Mas em cima do vídeo que a gente viu agora, eu peguei uma parte do vídeo onde a Capri fala que ela escuta, ela entende e ela entrega o que o cliente precisa, tá? Eu achei isso legal, eu destaquei. E eu queria te falar uma coisa, eu estou há 26 anos nesse segmento, tá? Várias pessoas, né? Eu estou fazendo modelagem, eu sempre pergunto qual tecido você vai usar, qual lavagem você vai fazer. E eu falo que a Capri, ela respeita o modelista, tá? Quando eu falo que a Capri respeita o modelista, o que eu quero dizer? Quando eu desenvolvo uma peça piloto, eu não tenho a pretensão de acertar na primeira modelagem, tá? Sim. Quando ela volta para eu fazer os ajustes, e eu faço os ajustes daquilo que eu estou vendo, eu vou fazer a segunda peça, o tecido ele vai respeitar exatamente aquilo que eu determinei. Então, quando eu falo que a Capri respeita o modelista, é nesse sentido. Eu posso confiar no tecido que eu estou recebendo, naquela alteração que eu estou fazendo, e eu sei que eu vou entregar para o cliente a melhor modelagem possível. Hoje, quando você vai visitar, você atende os clientes, tá? Vamos começar a falar de modelagem. Existe muito problema na modelagem que, às vezes, eles falam. Primeira coisa é a modelagem, às vezes fala que é o tecido, às vezes é lavanderia, às vezes é costura. No geral, o que você ouve, as dores que os clientes eles apresentam para você? Paulo, é interessante que você falou da modelagem, porque através do tecido certo, você define uma modelagem. Então, você vai acabar com um problema ali que o cliente pode ter, né? Então, assim, qual que é o desafio hoje? Primeiro é a escolha do tecido, né? Esse papel de consultoria de vendas é muito importante, porque é isso que você faz. Se você oferecer o produto certo, né? O cliente vai conseguir definir ali a lavanderia, a modelagem e o que ele vai precisar para ter o resultado final, né? Eu acho assim, qual é a objeção que a gente tem hoje? O cliente ele está cansado de tanta oferta e até muitos representantes no mercado. Antigamente a gente tinha 4 tecelagens, né? Sim. Hoje, se você pegar todas as tecelagens que a gente tem no mercado, mais de 10, né? E cada tecelagem tem, em média, 50 produtos. Então, assim, se não for feita uma consultoria de vendas e apresentar o produto certo, isso torna a relação desgastante e cada vez mais difícil escolher o produto certo. Tá. Então, assim, a maior objeção que eu acho hoje é poder confiar no seu representante e ouvir o que ele tem a oferecer. Acho que essa é a objeção mais difícil, né? Ouvir o representante. Eu vou falar assim uma coisa, Bruno. Eu converso com muito representante, né? Converso com muito e eu aprendo muito com eles. Mas assim, demais, porque às vezes eu tenho que desenvolver um produto, uma modelagem, e eu não conheço tecido. Eu ligo para o Bruno, para algum representante da Capri, eu falo, eu vou trabalhar com tecido assim, 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 como que é o encolhimento, como que esse tecido reage à lavanderia. Então, esse negócio de ouvir, eu acho que o fabricante, tudo bem que ele está muita coisa, às vezes tem muito representante, mas eu acho importante ele ouvir vocês, o que vocês têm para falar. Porque vocês estão em vários clientes todos os dias, conversando com vários clientes, e o problema de um cliente acaba sendo do outro, é a mesma coisa.
Sim, entendeu? sem dúvida. Então isso daí vai acabar ajudando, né, você a resolver um problema de um cliente que você está atendendo ou um possível novo cliente que você vai atender. Tá? Sim. Uma outra coisa que eu queria te falar é sobre os tecidos da CAP. Tá? A gente vai falar, vai voltar vários assuntos. Hoje você trabalha, a sua demanda hoje é mais para algodão lycra poliéster, 100% algodão. Como que o mercado tá Essa é uma pergunta, né, desafiadora, por quê? Vamos pensar no mercado mais antigo e o novo. Hoje a gente está no fast fashion. Então, assim, o cliente tem um desafio em que ele tem que ter tudo ao mesmo tempo, né? Muitos modelos e obedecer cada vez mais rápido ao que vem aparecendo, né? Então, vamos falar de hoje. Hoje a gente está numa conversão de 100%, porque são muitas modelagens amplas, né? A gente tem balloon, tem mon, tem wide leg, tá né? voltando, né? Tá voltando, Sim, né? sim. Aquele aspecto vintage do 100%. Mas a gente tem algumas saídas, né, que mesmo sendo uma modelagem mais ampla, com um caimento, né, mais fluido, o pessoal está optando por 1% de lycra. Então, só um confortozinho para poder, né, ter um caimento melhor no corpo. A CAP tem qual tecido? 99,1 hoje. A gente tem um tecido chamado Torres, que ele tem 10 onças, e outro que chama Sales, que tem 11 onças. Tá. Ele tem um aspecto de 100%, né? Um Mas aspecto tem um pouquinho vintage, mas tem esse conforto que o pessoal está pedindo, né? Tá. Mas nós temos, eu falo até pela minha carteira, eu tenho clientes que usam ainda muito skinny, porque é um mercado mais juvenil, mais feminino, né? Até periférico, o pessoal gosta bastante, ainda de uma calça mais justa, uma modelada. Aquela calça jogador, o pessoal tá pedindo ainda? Exatamente. Calça bem justa. Calça jogador para masculino, aí vai 98,2, porque é um tecido que precisa de muito puído, muita lavanderia, né? Então, assim, hoje eu diria que está mais para 100%, mas ainda a gente vende praticamente tudo. O uso do poliéster por causa do preço, Sim. né? Então, a gente tem uma assertividade, assim, na nossa linha de produto, né? Tem um pouco de cada produto e sempre de uma forma legal de apresentar para o mercado. Eu ouvi isso que você está falando, não só o feminino, tá? O wide leg, essas coisas. Um amigo meu foi viajar agora para a Europa, ele falou, Paulo, eu passei vergonha lá porque só eu estava usando uma calça skinny. Todos os homens, adolescentes, usando calça masculina, né? Larga, Sim. largona, reta, mais do que reta, bermuda larga. Ele falou que ele foi na Zara, comprou uma calça 100% de algodão, para ele não ficar fora ali. Ele estava se sentindo mal, porque lá fora já não está usando tanto skinny, tanta lycra, mas esse 100% de algodão mais largo. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, hoje você tem muitos concorrentes que você falou, né? Da CAP, existem outras tecelagem. Quando você vai abordar, não pense que você já atende, você vai abordar um cliente novo, né? Aí ele vai falar, eu já compro um tecido similar, eu já tenho um preço menor, né? Então hoje ele pergunta o quê? É preço, largura e o encolhimento, né? Quanto que vai dar? Isso atrapalha muito você nas vendas. O cliente às vezes não quer nem saber qual produto você tem. É difícil você chegar e falar, ó, testa esse tecido. Como que você faz para você convencer? O Paulo, eu tenho uma fábrica, eu vou fazer jeans, eu não compro capri. Como que você vai abordar um cliente para você fazer eu começar a usar o seu produto? Quais são os argumentos para você me convencer? Falar, ó, testa esse tecido que vai ser bom para você. É até engraçado isso, porque hoje, para a gente ter um resultado positivo de vendas, a gente não pode pensar em vender o produto. Eu tenho que pensar no meu cliente e vender o produto dele. E não só vender o produto dele, ter lucro. Para ele ter esse lucro, eu tenho que entender qual é o custo dele, né? Então não adianta só eu oferecer um produto barato. Eu preciso entender qual é o objetivo do produto dele e mostrar para ele que ele vai ter mais custo com o meu tecido, né? Então, assim, qual é o consumo? Eu preciso ter um trato com o modelista, preciso entender disso. E qual é o consumo que você está usando na peça? Eu consumo X. Então, é esse consumo vezes o metro, vezes o preço, né? Às vezes tem uma dificuldade ainda de entrar, porque tem muita gente que, né, compara um produto com o outro pelo metro quadrado, né? Mas é o que você falou, encolhimento e largura vai causar um consumo melhor, né?
Mas não só isso. Às vezes você tem um produto que não vai dar aquela lavagem que o cara precisa. Sim. Então, assim, para a gente poder dar a produtividade que o cliente precisa, eu tenho que entender o custo, tenho que entender o processo, eu tenho que entender o quanto ele gasta de costura, eu preciso da confiança dele para poder entregar o melhor. Sim. Até aproveitar aqui e falar ali para a câmera. Você que é cliente, apesar das dificuldades do mercado, dedique seu tempo para ouvir um representante. Às vezes a gente sabe que é corrido, que é difícil, mas escute, né? Escute, porque muitas vezes a proposta desse representante pode trazer um custo e um lucro melhor, né? Por isso que a gente fala de consultoria de vendas. Consultoria de vendas. É que eu falei para você anteriormente, eu converso muito com representantes, a gente troca muita ideia, eles pedem informação para mim e eu aprendo muito com eles negócio de tecido. Tem uma continha que a gente faz, né? Você sabe fazer, preço, metro e encolhimento. Às vezes o cliente ele vai no preço do tecido, do metro de tecido, só que o encolhimento dele é muito grande. Ele vai ter que compensar na modelagem, vai ter que aumentar a modelagem, aquele consumo acaba sendo maior, tá? Então, essa conta, esse cálculo é interessante vocês fazem e apresentar para o cliente. Ó, você estava usando esse tecido, o encolhimento é X, do teu concorrente ele é menor, mas em compensação o encolhimento é maior. Para você chegar na sua tabela de medidas que você quer, você vai ter que fazer uma compensação na modelagem. Sim. Você vai acabar gastando mais, tá? Para isso tem uma tabela que a gente vai colocar agora aqui, eu vou deixar aparecendo, tá? O pessoal ver, é uma amostra que eu fiz para calcular esse percentual e esse valor. Até te contar um caso engraçado, né? A Capricórnio foi uma das pioneiras a começar com as larguras maiores, né? E eu fiz uma calculadora de metro quadrado encolhido, mas mesmo assim eu não conseguia demonstrar para o cliente o consumo, né? Então, através do Matheus, da Audaces, ele me deu a oportunidade de uma concessão rápida no sistema do Para Audaces. fazer o encaixe. E eu comecei a pegar a modelagem no meu cliente e fazer o encaixe, fazer o risco para ele. É um ponto que eu vou comentar com você, isso é muito importante. Eu imprimia os riscos e levava lá com o preço e falava, isso aqui é a sua modelagem. Isso aí, cara, isso E agora você vê o quanto você está gastando, né? Isso aí. Então isso foi uma coisa interessante e ajudou bastante Muito bom. a demonstrar esse resultado final. Muito bom. Porque assim, eu vou falar da visão do modelista, tá? Tem o dono da empresa, eu estou dentro da empresa, eu estou vendo o que ele está sentindo. Quando você chega para o cliente, você mostra o encaixe, você mostra o consumo, a largura que você fez, e mostra o resultado para ele, você já está poupando um puta tempo dele. Cara. Sim. Entendeu? Você fala assim, ó, eu tenho esse tecido com essa largura, com essa modelagem. Às vezes o cliente nem vai te passar a modelagem que ele não quer. Você vai usar uma modelagem sua, uma média que você tem lá. Então, se você apresentar isso para ele, você já vai estar dando um passo na frente de muita gente, tá? Como é que chega, o tecido para eu fazer? Isso é uma coisa que eu queria falar para você também. Vamos falar um tecido que é exclusivo não, um plus. Vamos falar aqui uma lycra feb, que tem bastante power. Sim. Tá. Você vai entregar na mão do cliente. Aquilo chega na mão do modelista, às vezes, sem informação nenhuma. Bem comum. Sem informação nenhuma. Ele vai fazer aquilo no masculino, numa coisa que não sabe, que não vai usar o potencial do stretch do tecido. O que acontece? Ele vai fazer a piloto, o cara da empresa vai ver, vai, pô, mas ele queima o tecido. Você entendeu? Então, essa consultoria que vocês dão, direcionando para qual produto que você vai sugerir. Ó, se você fizer numa Plus, o resultado vai ser melhor. Essa aqui é um 100%, se você fizer em tal produto, o resultado vai ser melhor. Porque aí, todo aquele trabalho que você tem, né, de levar o tecido, o cara faz um produto que não tem nada a ver com aquilo, ele queima o produto. Isso acontece muito. Então, quando chega o produto, o tecido para eu fazer, não vem informação nenhuma. Então, faz uma piloto. Eu pego e ligo pro representante e falo, fulano, Bruno, eu tô com tecido aqui, o que você sugere? Fazer, puta, Paulo, faz uma skinny, faz uma masculina, faz uma feminina. Por quê? A ideia é eu fazer uma piloto, aquilo dá certo, pro cara vender, para você vender, pro cara produzir e ganhar dinheiro, não é isso? Sim, exatamente. Mas não acontece isso. Então, esse direcionamento, se vocês puderem dar pro cara da loja, da empresa, isso vai ajudar bastante.
entendeu? Acontece muito de você entregar um tecido, o cara fazer uma piloto nada a ver e falar, pô, a peça é reprovada e você nem sabe por quê. Muitas vezes chega na gente desse jeito, né? Se você não fez o trabalho certo, de falar com as pessoas certas, porque muitas vezes você trata com o dono da empresa, né? Sim. Só que se você não tiver uma tratativa com o modelista, Com a estilista. Isso, e explicar o produto, qual a finalidade do produto, o resultado não vai sair. Porque assim, vai chegar no ouvido de quem você ofereceu como não deu certo, né? Tá. Então, assim, primeiro, se a gente não souber oferecer o produto certo e não souber falar com as pessoas que desenvolvem da maneira que elas sabem, você não vai conseguir atingir o resultado, não tem jeito, né? Então, por isso que a gente tem que ter técnica e tem que usar as ferramentas da empresa também, né? Tá. Eu brinco bastante que, assim, a empresa, ela tem uma ficha técnica muito completa, mostrando o que a gente pode atingir com lavanderia, mostrando como deve ser feita a costura. Quando você tem um tecido desse jeito, a gente sabe que tem que ser uma agulha apropriada, tem que ser uma regulagem de máquina apropriada, né, para chegar no resultado certo e não ter defeito e não chegar naquele lucro que a gente está falando que é o final. Sim. O pessoal descansa o tecido hoje? A maioria não, né? Não descansa, né? É fábula, né? Deveria, mas não descansa. hoje a produtividade não deixa, é muito rápido, né? A gente falando desse mercado de fast fashion, Você tem que fazer tudo muito não precisa rápido. citar o nome. Você conhece alguma empresa que descansa o tecido hoje? Nenhuma. Posso falar com certeza. Cara, eu já vi assim, festo, você fazendo no final da tarde, quando você vai de manhã para cortar, tá uns 3 centímetros de cada lado, assim que o tecido encolheu. Não, mas aí acontece o quê? A culpa vai ser do modelista, a culpa vai ser do tecido, e não é. Sim. Entendeu? Se você seguir todos os processos que a tecelagem te recomenda, que o modelista faz, que a lavanderia faz, você não vai ter problema. Tá? A peça piloto tem o tecido, é lycra trancoso. Sim. Né? Eu trabalhei com ele, trabalho ainda com ele, o pessoal pede bastante. Eu falo que o trancoso, eu trabalho com 3 modelagens para ele. Um amaciado, uma lavagem intermediária e uma lavagem um pouquinho mais agressiva. Não tem erro, Bruno. Não tem erro, entendeu? Então você precisa ter esse cuidado, você precisa mostrar, isso aqui é uma lavagem assim, assim, assim. Agora você imagina você fazer isso com todos os tecidos, ter esse cuidado, esse capricho. Eu acho que o cara, sabe, não tem o que perder. Mas eu não vejo isso, cara. Você percebe isso também? Os caras, eles querem comprar, querem cortar, não tem essa preocupação em cuidar do tecido, em cortar naquele produto que vocês indicaram. Acontece muito isso ou não? Acontece porque, né, a gente fala de primeiro preço, muitas vezes o cliente que faz primeiro preço e vende a calça um pouco mais baixo para um P1, o processo é tão rápido que ele acaba perdendo a base, deixando uma grade menor, com números menores, né, até para ganhar em valor, né, do que fazer o processo correto. Né? Você sabe que a gente tem nossa ficha técnica que mostra o encolhimento. Porém, eu não sei o que vai ser feito na lavanderia. Né? A lavanderia é um processo totalmente mecânico. Então, assim, se o cara deixou na secadora mais do que o tempo normal, o que está na ficha técnica não vai seguir. Se está 16%, vai dar 18%, né? Então eu alerto o meu cliente a ficar atento a isso, né? E até aumentar um pouco, baseado no erro que pode acontecer de processo lá do outro lado, né? Então, assim, a gente vê bastante, mas com orientação o cliente acaba cobrando os outros passos e fazendo um produto legal. Tá. Quando o cliente deve acontecer, tá? Ele liga, Bruno, deu um problema aqui numa modelagem, num tecido. Por exemplo, porque se isso acontece, a primeira coisa que eles vão, né, deu um problema no corte, entortou a perna, entortou o gancho. Primeira culpa do modelista, sempre. Tá? Eu vou te falar o processo, como que funciona. Confere a modelagem, você confere a modelagem, você pega piloto, tá certo. Veio o corte, quem cortou? Fulano cortou não sei o que, não, o corte é o cortador experiente. Foi o tecido, aí chama vocês o tecido. O tecido, não sei o quê. Entortou só uma polo, não dá para entortar uma perna só, entorta outra, entendeu? Não tem imagem. A costura. Quando você recebe essa reclamação, né, existe uma equipe técnica da CAP que avalia, que vê todos esses processos, ele vai rastrear os processos. Como é que funciona isso na CAP? A gente, né, eu como consultor faço um filtro, porque
com a experiência e com um pouco de técnica que adquiri, eu consigo ver algumas coisas e falar, desculpa, isso aqui, infelizmente, Não é o e tecido. demonstro, Sim. Quando a gente vê que pode ser tecido ou pode ser um processo um pouco mais complexo, a Capricórnio tem uma equipe técnica de qualidade que vai desde analisar o problema a antecipar o problema. Tá. E esse é um detalhe importante que os clientes não usam. A gente indica bastante, mas eles não usam. Assim, olha, a tua costura está com problema de estourar quando vai para a lavanderia, dando fuga de elastano, que é um problema O de elastano. comum no mercado. Sim. Posso mandar um técnico na tua oficina para acompanhar? Eles aceitam? Ah, não dá tempo, não é muito corrida, o cara não vai trocar a agulha. Tá, eu posso mandar na lavanderia? Tá, pode mandar na lavanderia. Aí ele faz o acompanhamento e dá tudo certo. Muitas vezes, quando ele sai de lá, a lavanderia sofre com isso bastante, porque o que acontece? Esses tecidos muito elásticos têm um impacto muito grande na costura e vai revelar na lavanderia, né? Então, assim, é um problema muito comum, acontece bastante e a nossa equipe técnica está frequentemente ali atendendo, né, para poder liberar o cliente do problema, porque o jeans é muito complexo, né? Sim. E os processos, eles não são feitos como deveriam. Hoje a gente tem um mercado muito apertado de preço. Tá. Então, assim, se você tiver uma costura altamente tecnológica e feita com perícia ali, que seria o correto, você não vai ter problema nenhum. Uma lavanderia, a mesma coisa, né? Só que hoje a gente não tem mão de obra, a gente não tem preço. Então, dentro do que você consegue fazer para atender o mercado, é que surgem os problemas, né? E aí a gente usa a nossa expertise, a equipe técnica, para fazer o Mas acompanhamento. vocês dão esse suporte, vocês mostram e apontam o cliente onde poderia estar o problema. Ó, o problema pode ser aqui, pode ser na lavanderia, pode ser na costura. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. Eles fazem o DNA inteiro Faz da o DNA, peça. A eles gente tem mapeiam laboratório mapeia próprio todo para o verificar. processo. Sim. E no caso de problema com tecido, a gente faz a indenização das peças. Tá. Tudo bem feito dentro de um manual de qualidade. Tá. Qual que é o maior problema que você ouve dos clientes hoje em relação a... Eu vou falar... Vamos passar um pouco para a lavanderia, vai. Qual que é assim? Pô, eu comprei um tecido tal e ele não chegou naquilo que eu queria. Ele comprou um tecido errado, que não era para chegar naquilo, ou foi a lavanderia que fez um processo... Onde que está o problema? Porque às vezes eu ouço muito, eu comprei um tecido para chegar nisso, mas aí a lavanderia teve que fazer vários processos para chegar naquele produto. Ao invés de ouvir um consultor e falar, em vez de você comprar esse tecido que você vai pagar mais caro para chegar nisso, você vai comprar esse aqui que é um pouquinho mais, pode ser até mais barato, para chegar nesse resultado final. Acontece muito isso, ele comprar um tecido errado, não por não ouvir vocês, porque às vezes por causa de um preço, às vezes ele, sei lá, viu uma oportunidade, não sei, mas ele não chega no resultado. E devido a esses vários processos que ele passa, ele vem e fala, ó, esse tecido não é bom, acaba deixando de comprar capa. Acontece muito isso ou não? Acontece bastante, né? A partir do momento que a gente fizer a gente é o primeiro impacto ali, né? O representante é o primeiro impacto com o resultado final. A linha de frente dos caras, A linha de frente. A partir do momento que eu indicar um produto errado, o resultado vai ser errado, né? Mas a gente tem alguns exemplos também, a gente pode ver até na mesa aqui, ó, que a gente tem tingimentos diferentes, né? Sim. Então, vamos supor, o cara que quer um tecido claro, sem marcação de costura, mas com consistência, a gente tem um tingimento claro que é o mais adequado para ele fazer, porque vai gastar menos tempo de lavanderia, o processo vai ser mais simples, não vai desgastar o tecido, além de ser mais barato. E os caras te ouvem? Eles ouvem ou não? A maioria ouve? Hoje, a minha carteira me ouve porque eu consegui provar o valor, sim, né? Tá. Aí, isso é importante. É aquela história que você falou de ouvir. É o que eu falei, né? Exatamente. Que é importante porque através disso que vai ser o resultado final, né? Entendi, Se a gente indicar um produto errado, como que a gente vai saber o resultado? Só na piloto, no final, né? Tá. Não vai antes. A lavanderia vai fazer o processo que ela foi contratada para fazer, né? E o final vai vir aquilo que não foi o desejado. Né? Tá. Agora eu queria ouvir de você, um consultor de vendas, de todo o processo que passa do jeans, né? O jeans chega na loja, na empresa, desde a parte do estilo, modelagem, pilotagem, lavanderia, volta à prova, vai para a produção. De todos esses processos, aí é uma opinião. Onde você acha que está o principal problema?
onde que você acha que dá o maior problema de chegar a um corte errado? A costura. Na costura. Isso é uma opinião particular. Não, tá, é opinião, tá. Na costura. Por quê? Todos os processos ainda a gente Eu consegue... vou chamar os caras de costura para conversar aqui. Nós vamos levantar, eles vão se defender. Olha ver o que a gente vai falar. Não, mas essa é a ideia, entendeu? Eles vão mostrar as dores dele também, porque os caras recebem muita coisa errada também, a modelagem errada. Sem dúvida, então, sem dúvida. Tá. Por que eu falo que é a costura? Vou te falar por um problema específico. O maior problema do mercado hoje é fuga de elastano. Você não consegue usar um tecido elastizado sem provocar essa fuga de elastano, justamente por causa da costura. A gente pega agulha direto errada. isso. É agulha. Agulha errada. Você vê ponto corrente passando em cima do ponto de segurança ali, né? Ponto corrente, eu não sou especialista em costura. Sim. Mas você abrindo a peça, você já vê que está errado. Você vê aquele extravete com uma concentração enorme de ponto. E o que acontece? O elastano é uma alma, né, que vai dentro do fio. Se você rompeu, acabou. Ele perde a Só que vai dele. aparecer na lavanderia. Na lavanderia, né? só. A lavanderia vai revelar, porque tem um impacto grande, né, para poder, na estonagem, fica uma raspando com a outra ali, né, de uma forma bem simples, e vai revelar. Assim, uma opinião particular, né? Para mim hoje é o maior problema. Por quê? A mão de obra não tem margem para fazer bem feito. Assim, para mim o grande problema do mercado é que, assim, a gente consegue hoje aumentar qualquer coisa, menos a roupa. O jeans, ele sofre enormes processos, é uma cadeia extremamente difícil, a mais difícil, né? E ele não é valorizado, não existe uma subida de preço que o cara consiga trabalhar confortável, que a cadeia inteira consiga trabalhar de forma correta. Então, assim, você tem que cortar custo aqui, cortar aqui, para poder vender de uma forma que o mercado continue andando. Você não acha que a costura, o pessoal de facção, onde eles sofrem mais hoje? Porque eu vejo, assim, eles expressam... Eu não vou falar essa palavra, né? É o custo que você falou. Isso. O cara, ele precisa entregar aquela quantidade num preço tal, então ele corre e acaba não tendo a qualidade. Então, acho que, assim, entender o seu ponto de vista. Eu digo que, assim, é o problema porque depois o que vai ser revelado partiu daqui, né? Tá. Só que é o que mais sofre também. Por quê? Ele não tem mão de obra qualificada. Isso. Hoje, eu fiz Senai, alguns cursos. Você não tem costureira fazendo curso mais. Não tem mais, né? Não tem mais. Eu não sei o que vai ser do futuro, se vai ser robô, né, que vai costurar, porque não tem mão de obra. Então, assim, pelo que ele tem que cortar custo total. A agulha tem um prazo de duração, não é trocada, são vários detalhes, né? Manutenção em máquina, e enfim, né? Isso prejudica bastante o produto. Então isso vem lá da ponta, né? Do cara que ele quer comprar um tecido mais barato, ele quer fazer um corte mais barato, uma produção, uma lavagem mais barata, ele vai espremendo e não tem a qualidade. E ele só pode pagar aquele X para poder chegar no resultado dele. Aí ele quer exigir uma qualidade que não vai ter. Sim. Né? Mas aí, uma coisa interessante, Bruno, que eu falo assim, independente da sua opinião, da minha opinião, né? Você vai comprar uma peça numa loja. Imagina, você é um consumidor, você vai comprar uma peça numa loja, você vai vestir a peça, não vestiu, você vai falar que é modelagem. Às vezes um botão está colocado errado, o botão um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, ou ele aperta a cintura, ou ele solta a cintura, um rebite que às vezes prende o forro do bolso, um Zetec que está torto. Todas as partes do processo, elas são importantes. Sim. Todas. Se uma parte falhar, lá na frente você vai pegar uma peça, uma jaqueta, tiver alguma coisa errada, um caseado torto, você vai olhar e falar, não quero por causa do caseado, você entendeu? Sim. Então é isso que a gente precisa passar para toda a cadeia e mostrar que cada processo é importante. Porque não adianta você ter uma modelagem boa, um tecido bom, se uma parte falhar, o produto final, o resultado final é ele comprometido. não fica legal. Com certeza. Tá? Falando da consultoria ainda, por que eu falo que é importante ouvir o representante? A gente, quando faz um relacionamento com o cliente, além do trabalho em si, de oferecer um produto correto, o que acontece? Hoje, isso é uma coisa particular minha, vou falar que eu acho interessante.
O que a gente tem que oferecer? Serviço para o cliente, né, também, né? Você tem que fazer parte realmente do negócio dele, né? Eu tenho alguns clientes que eu criei um treinamento de vendas para o vendedor da loja. Legal. Porque é engraçado, a gente tem hoje, vou falar da região do Brás, onde eu atuo. Temos ali, sei lá, 1000 lojas, vamos dar um exemplo, né? Dentro dos shoppings e tal. Seja a maior ou a menor, se você pegar o vendedor ali, o primeiro, ele não tem muita ideia, às vezes não tem nenhuma ideia, da cadeia produtiva, de como é feita a peça. Da onde que veio isso aqui, quem pensou, o que aconteceu. Então, assim, de uma forma simples, né? E até com uma linguagem que eles possam praticar com o consumidor, né? Eu mostro um pouco da cadeia, utilizo algumas palavras que vão gerar valor na peça, né? Coisas simples, olha, esse jeans tem uma reserva de tingimento, uma marcação de costura linda, tem um retorno aonde você vai usar, não vai ter esgarçamento, a peça não vai ficar caindo. Sim. Então, há algumas coisas que assim a gente utiliza como serviço para o cliente, para que possa ajudar na venda final, né? Então, o resultado não para só na entrega da peça, né? Isso não estou dizendo como um serviço da Capri. Isso, como um consultor de vendas, é uma coisa que eu acredito bastante, que cada vez mais você tem que oferecer mais serviço, entrar dentro do negócio do cliente. Dar mais informação pro cara. Se preocupar, dar Sim, informação, isso. saber o resultado das vendas, porque às vezes você coloca um tipo de produto lá e você gostou? Gostei. Tá, e cadê o outro pedido? Não está saindo, né? Tá. Mas você sabe como foi dentro da loja? Com o gerente de vendas ou com a vendedora? Meu, aquele modelo deu certo? Os caras Saiu? não sabem. Não sabem, Não sabem assim, como é né? que faz, não tem essa- Não fazem, né? Tá. Então, assim, a gente tem que se identificar mesmo, né? Eu fiz alguns cursos e um deles foi até na escola de integração, que a Capri investe nos vendedores, e foi bem legal que o cara falou, meu, o vendedor tem que ser camaleão, mostrou, né, algumas coisas para a gente utilizar, até IA, né, na venda. E é uma coisa bem interessante que eu até coloquei junto com o meu treinamento de vendas. A gente tem que ser camaleão, eu me identifico com aquela marca, faço o serviço para aquela marca, a outra que é completamente diferente, você tem que estar dentro e fazendo a mesma coisa. Entendi. Né? Isso é uma coisa que eu faço particularmente. Eu tenho alguns amigos dentro da Capri e até fora que também fazem o trabalho, né? Por isso que eu acho muito importante não só oferecer o tecido, né? Sim, dá essa consultoria, A é gente, isso que você faz. você tem que entrar dentro, você tem que... Entender. Isso cria uma relação de confiança, isso cria a oportunidade de você ser ouvido, né? Sim, perfeito. Porque, como você falou, o maior desafio, né, principal é o cara te ouvir. Né? Quando você começa a gerar valor, ele começa a te ouvir e começa a dar mais resultado, né? Para todo mundo, né? Para a cadeia toda. Eu vi um curso de vendas, né? O cara falou que são 3 pilares que o consultor de vendas ele precisa ter e entender. O primeiro é entender o negócio do cliente. Sim. Que produto ele faz, o que ele, né? Entender. A segunda coisa, ele precisa melhorar um processo dentro da empresa dele. Essa gestão que você falou, o que você vendeu, o que você não vendeu, Sim. né? Por que você vendeu isso, mas por que não vendeu? E a terceiro pilar que eles falam que é importante é você enxergar uma oportunidade onde o cliente não enxergou e você mostrar para ele, ó, faz isso. Aconteceu um caso comigo, eu vou até citar aqui, que eu fiz uma peça, uma modelagem, e fiz a modelagem, cortou a produção, passou 6 meses, a estilista me ligou e falou, vem cá que o tecido encolheu. Eu fui lá, ela me mostrou, parecia uma calça juvenil. Encolheu, na trama e no urdume, virou um tamanho 16, o 38 virou um 16. Aí eu brinquei, falei, vocês estão fazendo juvenil agora? Falou, não, isso aqui é um 36. Eu falei, então tá bom, vamos fazer juvenil. Pega o corte, a gente vai cortar, porque o juvenil varia muito entre pernas, né? Sim. Então, assim, eu não cheguei uma oportunidade de propósito. Eu falei, faz umas etiquetas juvenil, coloca para vender. E a partir daquele instante ele começou a fazer modelagem de juvenil também, entendeu? Mas uma pergunta que passou aqui, que eu queria fazer, que eu tenho muita dúvida sobre isso, tá? Que é o tecido de primeira qualidade e o tecido de segunda qualidade, né? Tem cliente que compra primeira qualidade e tem cliente que compra segunda qualidade. Eu queria que você explicasse para quem não entende o que é primeira qualidade, o que é segunda qualidade. Segunda qualidade
São rolos menores, são rolos com defeitos, larguras menores? Explica melhor para mim, Bruno. Claro, a gente tem um processo de conferência, fábrica, chama revisão. Então, depois que o tecido fica pronto, ele passa se fosse uma lousa, e tem uma pessoa especializada tem aquela só... luz atrás. Exatamente, a pessoa fica olhando, né? Até para quem é do universo Dani, o pessoal deve conhecer bem, né? Mas é um processo bem curioso, porque dependendo a versatilidade do cara ali de olhar, o profissionalismo do cara de olhar, é o que você vai ter mais segunda qualidade ou menos, né? Como o tecido tem uma velocidade, né, para passar nessa lousa, né, o cara tem que ser especialista para poder... É um cargo até difícil, assim, porque é cansativo, tem os períodos, né? Então vamos lá, o cara está olhando, apareceu um defeito, ele pausa, ali ele faz um risco. E a gente tem uma quantidade de pontos por metro quadrado. Essa quantidade de pontos define o que é primeira qualidade e o que é segunda qualidade. Às vezes a gente tem uma diferença de tingimento, de nuance, né? Então, assim, você tem o tingimento do fio, quando é feito o tecido que juntou com a trama, ele pode ter alguma diferença de tonalidade, né? É difícil acontecer, mas acontece. Quando tem essa diferença, o resultado final lá na lavanderia vai ser péssimo, porque você vai ter uma perna de cada cor, um bolso, né? Então isso é separado, vai para a segunda qualidade também. Entre alguns outros defeitos que vai para a segunda qualidade. Aí você me pergunta, e o que o cara faz com isso? Infelizmente, o nosso mercado, cada vez mais apertado, é utilizado para fazer peças, né? E aí a lavanderia pode fazer algumas maquiagens, algumas coisas para poder utilizar, e a peça até ficar razoavelmente boa. Mas ela vai ser vendida naquele mercado que a gente chama de P1, que é o primeiro preço. É uma peça mais barata, né? Você vê, a gente na região do Brasil tem muitas feiras, tem Feira da Madrugada, tem os shoppings que vendem uma peça mais barata, né? Então tem bastante de segunda qualidade lá também, né? Mas ele compra saber, é muito diferente o preço de primeira para segunda? Tem uma diferença de em torno de 20%. Ele compra sabendo que tem defeito e não existe reclamação. Então aquela parte técnica que a gente ia fazer, olhar a qualidade, olhar o defeito, a gente não olha, porque é defeito, né? A gente não produz defeito. Então você está lá, né? Se o cliente quiser optar por essa compra, por ser mais barato, né? A responsabilidade vai ser dele também. Eu recebi uma demanda de um cliente que ele comprou um tecido da Capri de segunda qualidade, ele sabia disso, ele me mostrou o tecido, ele tinha uma faixa na linha do ordume, da auréola, uma linha do ordume, de 10 centímetros, contínuo. O rolo inteiro, ele comprou não sei quantos mil metros desse tecido. Falou, Paulo, tá com defeito esse tecido, vê o que dá para fazer. Peguei a largura do tecido. Um desafio. Não, a gente tem que ajudar o cara, tem que ajudar o cliente. Entra naquele papo que a gente falou, pode se envolver, né? Isso. Eu peguei os aviamentos, a parte de vista passante, joguei tudo para a lateral ali, porque eu falei, ali vista passante, não vai aparecer. E fizemos uma piloto, já acabou cortando umas 50 peças, né? Mas quando foi para a lavanderia e voltou, aquele fiozinho branco, ele encolheu, ele praticamente sumiu. O cara adorou, cara. Sim. O cara ficou assim, contente pra caramba. Mas virou uma primeira coisa. Eu falei, tá vendo? Entendeu? Então tudo a gente sabe que é segunda, o cara sabe às vezes que é, mas a gente você é consultor, eu lá na minha área fazendo a modelagem, a gente tem que orientar o cara a fazer certo. Exatamente. Bruno, eu não sei você, eu já tô ficando um pouquinho de fome, entendeu? Daqui a pouco a gente já vai pra cozinha. Eu queria que você mandasse um recado, que você, os seus clientes, para a Capri, o que você achou do nosso bate-papo. Está convidado já para um próximo, a gente abordar outros assuntos. E você fica à vontade para falar o que você... Uma mensagem final aí para... Paulo, mais uma vez eu agradeço o convite, cara. Eu acho muito, muito bacana, né? Porque não é uma entrevista, é uma conversa entre amigos, é um bate-papo. É uma grande oportunidade da gente falar um pouco da parte de consultoria, de venda, que é uma parte que não é abordada quase nunca, né? A gente vê, às vezes, entrevista ou uma conversa com o estilista, com o dono da empresa, e o nosso papel é importante, né? A gente
A gente dá a entrada no processo, né? Então, assim, até como mensagem, né? Falo novamente, confia no teu representante, escuta. Muitas vezes você tem um atendimento, uma pessoa nova, pode ser um concorrente, né? A gente não, esse negócio de concorrente, eu tenho vários amigos nas outras tecelagens, né? E eu falo isso porque é engraçado. Eu tenho um cliente que hoje é até amigo. E ele falou para mim, né? Meu, não aguento mais atender representante. Eu falei para ele, olha, eu podia falar para você, você está certíssimo, atende só quando eu chegar. Não, pelo contrário. Eu falei, você quer ter um resultado? Atende todos. Ouve, cara, não tem pra falar. Ouve. Pelo menos a primeira vez você tem que ouvir. Se você percebeu que não tem o DNA, que não está preocupado com o teu negócio, você pode não querer atender novamente. Mas ouve uma primeira vez. Legal. Ouve, escuta o que tem a dizer, porque você pode estar perdendo uma oportunidade de negócio e uma oportunidade bem lucrativa, né? Então, assim, acho que esse é o recado que fica, né? Legal, bacana. Para esse processo de consultoria de vendas, né? E falando um pouco da Capri, né? A Capri tem uma curiosidade. A minha mãe trabalhou na Capri. Caramba. 25 anos. Então Ela tem história. pingou colírio no olho do fundador, né? Na época, né? E aí trabalhou com o senhor Júlio Manfredini, né? Que hoje é um conselheiro, e o Gustavo, hoje que é o filho, como CEO, né? Tá. Eu já estou há 15 anos na empresa. Então, assim, é uma empresa bem familiar, uma empresa humana. A gente, eu falo particularmente que eu gosto muito de trabalhar lá. Gosto do que eu faço, aprendi a trabalhar lá. E hoje a gente tem, assim, a versatilidade de poder atender a cadeia toda. Desde um magazine até um primeiro preço, a um produto, uma marca que aborda mais valor agregado. Hoje a Capri consegue atender assim completamente todo o mercado. Tá. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Legal, bacana. Nós vamos colocar aqui na tela o seu Instagram, telefone para contato, quem quiser contatar o Bruno, tá? Muito obrigado. Vai estar aqui na tela. Nós vamos comer agora, depois a gente volta aqui para encerrar com o Marcão. O cheiro tá bom, nós vamos lá agora. O cheiro tá bom. O estômago tá roncando já. Agora é a parte boa. Agora é a parte boa. Bom? Agora é a parte boa. Brunão. Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado. Para você que já nos acompanha há algum tempo, sabe muito bem que o nosso podcast, o Denim Talk and Tastes, ele é dividido em duas partes. Então, assim, a gente sempre acreditou que, além de trazer o nosso convidado, os seus conteúdos, sejam eles técnicos, informativos ou de experiência dentro do mundo do denim, é muito importante a gente trazer para você um outro lado daquele que está sendo, entre aspas, entrevistado. Porque isso é muito mais bate-papo do que qualquer outra coisa. E hoje a gente teve o guarda-graça de receber o Bruno aqui, né? O Bruno, que é um representante não, ele é mais que representante, ele é um consultor técnico de vendas da Capricórnio, onde junto com o Paulo ali, ele abriu um leque, deu um show, deu uma aula sobre consultoria, sobre o universo do mundo denim e sobre a parte da confecção, né, Bruno? Mas da produção em si do tecido denim. Sim. Muito sobre isso, né? Mas além desse grande espectro, grande conhecimento que ele tem, que é o dia a dia de venda dele, de consultoria, existe um cara que é pai, um cara que é filho, um cara que tem suas responsabilidades, né? Não é só um profissional. E a gente gosta muito de trazer e mostrar para vocês um pouco desse lado. Bruno cozinha também, não? Cozinho, gosto, me arrisco, né? Um Se pouquinho. arrisca? Patroa passa bem? As crianças mais ou menos. Passa bem, gosta, tá elogiando. Qual que é a especialidade quando rola lá? Olha, eu vou te falar que hoje em dia risoto é o que eu faço melhor, hein? Arroz temperado ou risoto? Risoto. Então, Bruno, a gente não se arrisca muito aqui. Porque como o objetivo não é só cozinhar, a gente tenta trazer receitas de fácil execução até para que você possa replicar na sua casa, certo? Certo. Não desmerecendo o seu conhecimento. Mas é um jeito, até para você que está em casa aí também, poder replicar, que geralmente, que o Paulo nos ouça, essa parte aqui do programa faz muito mais sucesso do que a parte dele. Né, Paulo? Então é o seguinte, brincadeiras à parte, sabe o que a gente vai fazer hoje, cara? Nhoque. Você já fez nhoque? Não, nhoque eu nunca fiz. Não, mas eu vou te contar um segredo. Nhoque geralmente, o seu conceito de nhoque é feito de quê?
Batata? Batata. Hoje não, cara. Hoje a gente vai fazer um nhoque com 3 ingredientes. 3, 4, fácil, que qualquer um pode replicar, rápido, não tem erro. A gente não vai perder tempo aqui colocando quantidade dos ingredientes. A gente vai ser mais breve. Tem no GC aí, daqui a pouco sobe na receita os ingredientes, as quantidades. O importante é que você acompanhe, viu, não? A forma de preparo, de execução, meu, simples. Não tem nada Masterchef, não tem nada, qualquer um faz. Então vamos lá, ó. Olha que louco, olha que louco. A gente tem aqui ricota, normal, 350 gramas, se não me engano. Eu vou colocar tudo aqui nesse recipiente para ficar mais fácil. Então, as medidas já estão aí para você, não tem problema. A gente tem queijo parmesão, certo? A gente tem aqui farinha de trigo. Olha que loucura. É difícil, né? A gente tem aqui, ó, a gente vai quebrar um ovo. Uma dica importante, ó, para você que trabalha com ovo. Vamos supor que esse ovo tiver com algum problema e eu quebrar direto aqui na receita, eu perco toda a receita, Bruno. Legal. O que eu faço, ó? Quebra no potinho. Tá com sorte, hein, cara, ó. 2 gemas. Aí, ó. Legal. Estreou com chave de ouro. Talvez a gente tenha que colocar um pouco mais de farinha porque veio mais proteína. E é isso, tá? O que eu vou colocar aqui para temperar tudo isso? É opcional nessa receita, mas eu gosto muito. Você gosta? Gosto. Noz moscada. Dá um gosto especial. Dá um gosto, né? Para quem gosta. Cara, a receita em si, essa receita desse nhoque diferente de ricota aqui, acho que tá bom, não vou pôr muito não. Pede sal. Eu tenho fama de ser apaixonado. Sabe o que é apaixonado? Eu erro no sal. Se você for pensar que a água do cozimento, a gente vai cozinhar isso aqui, certo? A água do cozimento, ó, pimenta do reino moído, eu gosto, não vou pesar a mão não. E vou colocar, cara, isso aqui é por minha conta, não tá na descrição da receita. Nozes, tá lá nozes. Ricota e nozes é uma combinação, já viu? Seja de doce, seja em qualquer coisa. Então eu acho que combina. Então tinha um pouquinho de nozes aí. Se você comer um nhoque, tem um pedacinho de noz. Tá? Então, cara, tem muito segredo. Talvez o que a gente tenha que fazer agora, ó, tá pegando aí tudo certinho? Mão na massa. Olha, simplesmente, ó. Cara, só isso de ingrediente, vai, né? Obviamente a gente higienizou a mão antes. A gente vai misturar, vai apertar, vai fazer uma massa densa. Ela não pode ser uma massa úmida, ela tem que estar seca, né? A menos úmida possível. Deixa eu tirar isso daqui para a gente visualizar bem. Consegue ver aí, Bruno? Sim. Já dá para replicar em casa? Precisa de muito? Não, né? Aí, ó. Vamos ter. Teoricamente é Vamos fácil. ver na prática, né? Mas ó, misturou, eu coloquei aqui para o campo visual ser um pouco melhor, ser um pouco mais fácil. Mas ó, pega um pouquinho, pega um pedacinho para você ver como é que tá. Pode pegar com a mão, só para você ver. Olha que legal. Pode até experimentar. Teoricamente, ó, tirando a farinha que é crua, tá seca. Mas ó, tá sem sal, você acha? Cabe um pouquinho de sal Cabe ou um tá bom? pouquinho. Sem sal? Eu colocaria um pouquinho. Um pouquinho só. Deixa eu ver o que tem aqui. Sabe por quê? Porque depois a gente vai pôr mais queijo ainda. Entendeu? E o parmesão, ele Entendi. tá dando pra sentir o gosto do parmesão, Tá. tudo bonitinho. Tá bom, ó. Tão difícil assim, ó. Fez uma maçaroca assim, ó. Tira, joga pra bancada. Deixa eu só colocar isso aqui atrás. Aí, ó. Vou pegar um pouquinho de farinha. Aí, ó. Agora aquela umidade praticamente some. A gente vai trabalhar, ó. Compactar um pouco, né? Tirar essas bolhas de ar, tá vendo? Sim. Aí, ó. Olha que dificuldade. Então, você consegue fazer um nhoque importante. Aqui, ó, se você ver, depois que você deu essa primeira farinhada, você achar, porque assim, ó, muda muito a marca da ricota. Tem ricota que ela é mais seca,
Olha como mudou a textura, Bruno. Ó. O que que muda a consistência, A Ricardo? consistência muda sim. Na verdade, a quantidade de gordura. Ah, que legal. O que diferencia uma ricota de um queijo fresco é a quantidade de gordura. Ah, entendi. Pô, não Você sabia. pode. Olha, lembra que ela estava quebradiça? Sim. Como já mudou. Tá vendo? Então aqui, ó. Não vou precisar enrolar tudo. Né? O nhoque também. Você não precisa fazer igual da vovó. Lindo, maravilhoso. Você não vai conseguir provavelmente aquele desenho. Até porque você não tem aquela quantidade de proteína. Por exemplo, aquela textura que a batata te confere. Sim. Mas aqui você vem que olha que legal. Aí, ó. Aí. Olha lá. Tá vendo, Brunão? Ó. Como a gente é grande, não vamos fazer nhoque pequenininho, não. Não, acho que ficou legal. Ó. Não, e você não sabe o segredo, cara. Agora você vai entender, ó. Vamos lá mais um pouquinho. Sabe o que é o legal? Esse nhoque depois, a gente vai fazer um pré-cozimento dele. Esse nhoque ele vai ser salteado na manteiga. Então a gente cria uma crosta. Ah, Isso muda todo muda também o aspecto, né? o aspecto. Na verdade esse pré-cozimento... Ó, vou cortar mais um pouquinho. Esse pré-cozimento é só para a farinha não ficar com aquele gosto, sabe, na receita. Mas aí, ó, brincando, ficou um nhoque de um tamanho bom. Quantos ingredientes, se você for parar para pensar? 3, 4 ingredientes? exatamente. Não precisa cozinhar batata, não precisa fazer nada. Uma receita rápida, né? Rápido, prático, qualquer um faz. A gente já tem ali na bancada. Só vou lavar minha mão um pouquinho. A gente tem ali na bancada, no fogão, na verdade, não na bancada, já tem água e sal fervendo, certo? A gente vai cozinhar mais ou menos uns 2 minutos esse nhoque aqui, ó. Tá vendo, Brunão? Que é água e sal só. Depois a gente vai vir pra cá e vai finalizar. Rapidinho. Tá? Antes da gente finalizar, a gente já vai adiantar. A gente, na frigideira, você conhece sálvia? Conheço. Então, a gente vai fazer nhoque na manteiga de sálvia. Então, Nossa. assim, ó, a gente já vai colocar a manteiga para derreter e a sálvia a gente encontra no mercado seca, mas o rolê a gente já higienizou aqui, ó. O ideal é isso aqui, ó. Aí, toda a diferença, né? Toda a Fresco. diferença da erva fresca. Então, a gente vai fazer essa manteiga derreter com essas folhas de sálvia, é a gosto. Tem gente que gosta de mais, tem gente que gosta de menos. Então, como que a gente vai finalizar essa receita? A gente vai colocar o nhoque aqui, 2 minutos com essa manteiga já saborizada com a sálvia. Eu gosto de jogar um pouquinho de pimenta do reino fresca aqui também. Quando esse nhoque começar, entre aspas, fritar aqui um pouquinho, a gente joga um pouquinho da água de cozimento, espera ele abaixar, monta o prato e finaliza com a parmesão. Perfeito. Difícil? Mais ou menos. Não fala. Essa manteiga de sálvia, Ó, eu quero ver ela funcionando. se for fazer com as crianças, ó, o que dá pra fazer aqui, tá vendo? Eu modelei, ó. Sim. Aí, ó, joga ali um pouquinho. Dá, pode deixar esse formato mais rústico, a bolinha. O mais importante é o seguinte, ele não perder o formato ali dentro. Você não pode também deixar cozinhar muito. Mas, ó, já muda todo o rolê, quer ver? Então a gente vai fazer a magia da televisão aqui, a gente vai dar uma acelerada. Quando a gente voltar, todas essas bolinhas já vão estar cozidas e a gente finaliza aqui na manteiga de sal. Perfeito. Vamos lá. Aí agora, ó, a gente está voltando para cá. As bolinhas, não sei se dá para pegar aqui. As bolinhas, elas estão, ó, com consistência. Qual é o sinal? Subiu, tá pronto. Tá pronto. Certo? Tá. A gente vai pegar as bolinhas de nhoque aqui, ó. Fiz um formato de bolinha. Essa manteiga de sálvia aqui já está bem quente. A gente vai finalizar aqui, ó. Aí que vai fazer a crostinha. Isso. A gente vai deixar lá. Obviamente, às vezes em uma ou outra entra um pouquinho de ar e ela desmancha, né? Normal. Às vezes, por isso que é legal, eu falei aquela hora, a gente comprimir. O que muda um pouco a consistência mas ó, agora é a paciência. Aumentei o fogo, a gente está com manteiga, sálvia.
O que acontece? Se você quiser ter certeza que ela não vai abrir, é aumentar a quantidade de farinha. Mas se você aumenta a quantidade de farinha, você perde cremosidade, aí fica aquele sim. maçudo. Então, às vezes é melhor, ó, abrir um só. Mas olha aqui, ó. Parece que tem catupiry dentro, tá vendo? Sim, sim. Tô louco, né? Não dá nada. Então, vamos deixar só ficar bem quente aqui, ó. E agora todo esse sabor da sálvia e da manteiga vai... E aí não é tempo, é aspecto. Não, cara, tempo em cozinha é um negócio muito louco, né? Tempo em cozinha eu acho que é para produto pré-fabricado. Ah, entendi. Tem que ter um bom senso, né? Sim. Até porque tem gente que vai gostar um pouco mais, um pouco menos, né? Eu acho que a gente, ó, se você for observar, eu nem gosto de colocar muito quente. Olha aqui a crostinha que eu te falei, ó. Olha aqui, ó. Ah, entendi. Ó, ele já tá agregando a pimenta, então deixa ele quietinho um pouquinho. E o mais legal, na hora que ele formar essa crostinha em todo mundo aqui, isso é uma dica aí de nem todo mundo sabe. É legal pegar com uma concha um pouquinho da água do cozimento, vir aqui, que aí ele vai pegar um pouco desse amido e vai deixar aquele Vai creme. incorporar. Deixa esse creme gostoso. Legal. Ó, agora é um pouquinho de paciência. Com uma cara maravilhosa. A cara tá boa, E o esse cheiro gosto vai também. Tem muita receita prática, muita receita fácil. Assim, hoje em dia até com o mundo digital aí, cara, não cozinha quem não quer. Então tem muita... E saudável, né? E saudável. Sim, Se você for olhar. é verdade. Então, assim, ó, vou deixar mais um pouquinho. Na verdade, esse tostar aqui, você sabe que o objetivo é só o prato não ficar com gosto de farinha, né? De farinha crua. Então sempre uma panela antiaderente, ó, como ajuda. Já a gente... E aí, acho que vai dar para replicar lá para a galera, não? Eu acho que vai dar, hein? Vai dar. Peguei uma confiança aqui. Que agora vai, hein? Se você me perguntar o que depende como acompanhamento, aqui vai tudo, né? É coringa, cara. Sim. Eu acho que vai uma carne, vai um... Você vai ver, né? Parece assim ser bastantão, mas na hora da montagem ele fica bem bonito. Então vamos só esperar mais um pouquinho, deixar esses aqui. Ó, uns 20, acho que um só abriu. O formato ficou bem legal. Mas podia ter sido irregular também, sabe? Sim. É o que você falou do tostado, deu uma Olha lá, como já uma cara muda, né? diferente. Acho que já tá. Eu acho que já tá quase um momento legal aqui. Agora a gente pode pegar um pouquinho dessa água de cozimento aqui. Eu tinha te falado do sal. Muita gente erra também quando a gente faz o cozimento aqui. Essa água aqui tem sal, né? Muita gente esquece. Ah, é verdade. Olha como já muda de cor. Ó. Agora isso aqui vai soltar o restinho de amido da farinha. Vai ficar grossinho. E a gente finaliza. A água ajudou a ter um molhinho. Olha lá, como engrossa. Legal. Tá vendo? Que é o gostoso da manteiga de salga, né? Eu acho que já dá pra gente... Bom, acho que já está numa consistência boa. Eu vou vir para cá, a gente finalizar e o nosso convidado Que cheiro bom. pimentar. Então, eu acho que de jeito muito simples aqui, ó, a gente fazer, tudo a gente tem que fazer com muito carinho, né? Fazer com muito calma, não precisa ser nada julgado, nada, né? Mas se alguém fala assim, porra, mas só vai por 4. Né? A gente que é de família, que gosta de descendente italiano, gosta de continuidade. Eu acho que é bonitinho assim. Tá? E o lance agora é isso aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar o segredo. O segredo é a gente pegar um pouquinho desse molho aqui, ó. Olha como ele já tá, ó. Olha essa manteiga, ó. Olha lá. Tá vendo? Deixa eu afastar um pouco aqui. Ó. A ideia é pegar um pouco dessa salga e cozinhar ele.
coisa que vai dar uma diferença aqui também. Duas coisas que vão dar diferença. Agora é a hora. O Um grande pouquinho de final. pimenta. Um pouquinho de pimenta já tinha. É pra quem gosta, tá? Como eu inventei um pouquinho de nozes, ó. Vamos só finalizar um pouquinho de nozes. Eu falei, a gente deu uma receita base, mas você pode brincar aí com o que você quiser. Não tem problema nenhum. A gente tem um parmesão uruguaio aqui, ó. Como quem não quer nada. Certo? E eu vou inventar mais uma. O negócio aqui é sem frescura nenhuma, eu vou pedir pro Rojas. Rojas, pega um limão siciliano que tá ali pra mim, ó, do seu lado. Faz favor. Qualquer um. Isso. Esse é de plástico, ó. Não é nada, hein? Parece de plástico. Mas tá lindo. Ó, raspinha de limão siciliano. Legal. O que mais? Cabe, né? Não vai comer crua, mas acho que vai ficar bonitinho. Como a gente vai aparecer na Ana Maria Braga, a gente pode terminar o seu nhoque assim, ó. E aí, como quem não quer nada. Agora tá ficando mais difícil de replicar. Tá nada. Tá ficando muito bonito. Aí, ó. Então, forma de agradecimento a sua presença aqui. Nossa, sensacional. Vamos ver com os meninos aí. E aí? Agora o homem não pode mentir, né? Tem que falar a verdade. Não tem jeito. Vamos lá, ó. Fica à vontade. Muito obrigado. Tá? Manda ver. É só seu. Quem tá aí do outro lado das câmeras não vai comer mesmo. Então, deixa assim. Aí sim, Vamos lá, você tiver misturar os sabores. aí, ó. Fala real, vê o seu sal. E aí? Deixa o homem comer, gente. Calma. Cadê a música de tensão? Meu Deus, tem um buraco pra passar aqui, não? Sensacional. Nossa, que Rápido, delícia. né? Prático, diferente. Parabéns, meu Tá Deus. bom. Então, ó, com essa alegria aqui, esse presente foi receber esse grande amigo, a gente finaliza aí nossa primeira jornada da nossa segunda temporada. Você que nos acompanha, tem no GC aí nossos contatos do Paulo. Entre em contato, fala com a gente. Quem sabe você não é o próximo, vem contar sua história e cozinhar comigo. Então, acho que uma vez, um Garbo e Elegância concluindo a nossa segunda temporada. Né? Muito bom, muito bom. Deem Talks and Tastes. O Brunão gostou de nhoque, Brunão. Você gostou, Brunão? Fala aí. Cara, eu vou te falar. Olha, é um dos melhores nhoques que eu comi na minha vida. Muito difícil de replicar. Eu fiquei olhando ali, mas não. E é o seguinte, muita técnica, eu já canso, tá fora do contexto, cara, sai fora. Muito bom, valeu. Gente, então, para você que está chegando agora, que ainda não conhecia a nossa proposta, seja então muito bem-vindo, obrigado por ter assistido o nosso episódio. Não, foi uma honra te receber, tanto conteúdo, né, Paulo? Tanta coisa para nós leigos e para quem é do mundo do Dene. Consultor de vendas, aprendi muito. É muito diferente do que vendedor. É lógico. É muito diferente. Consultoria Proposta de totalmente mais ampla, entender e ajudar o cliente. entender e ajudar o cliente. Então a gente se despede aqui. Acho que muito legal, né? A gente escolheu chave de ouro, né? Sim. Segunda temporada. Segunda temporada. Tá vindo muita coisa, muita gente boa aqui, mas foi uma honra. Hoje no cenário novo, né? Você tá vendo puta visu aqui. Legal. Dos ares da Moca, dessa vez. Brunão, obrigado. A honra foi minha. Um abraço para você, Obrigado pela pra tua esposa, oportunidade, para mais teus uma vez. filhos, que Deus te abençoe e seja cada vez mais próspero, né? Sim. Com essa mentalidade aí empreendedora, não só de servir, mas de como fomentar o mundo dele. Acho que é por aí, né, Paulo? Perfeito. Brunão, obrigado, viu, cara? Obrigadão. Olha o cheiro, ó. Obrigado a vocês. Eu não sei se vocês sobrou lá, vou comer mais um pouquinho. Tchau. Tchau. Posso também? Bora, vamos.